Bom, vamos falar de saúde, de um assunto muito sério. Você lava as mãos o tempo todo, mas muitas vezes. Enfileirar objetos, andar sempre de um único lado na mão. São algumas características de quem sofre de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Um mal que atinge aproximadamente 4 milhões de pessoas no Brasil e deve ser tratado de forma correta. Nós estamos recebendo a psicóloga Lucineide Silva para falar sobre as causas, sintomas e tratamentos. Bem-vinda, doutora, como vai? Tudo bem? Olá, Lucineide. Bom dia, bom dia. TOC é uma doença muito séria, né? Não são só manias, assim como a gente fala. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho TOC, porque eu lavo muito as mãos e não sei o quê. Mas é uma coisa de lavar as mãos até as mãos, às vezes, ficarem vermelhas, sim, até... escamarem, né? Exatamente, né? Uma coisa doentia, na verdade. Como que é? Extremo mesmo. Da neurose, né? Sim, ela chega a... Tem pessoas que tomam banho o dia inteiro, porque não conseguem dar conta de sair de casa. Por exemplo, assim, eu preciso tomar banho porque eu vou me limpar de alguma coisa para eu porque sair, eu estou sujo, né? Eu estou sujo e se eu não fizer isso, alguma coisa vai me acontecer. Que é a questão da obsessão, que é o que é a obsessão. Então vamos dividir aqui. Então como que chega ao TOC? Como que a pessoa chega a isso? Começa com as pequenas manias. Aí podemos falar assim. Começa com as pequenas manias, são o SOC, que é os sintomas obsessivos compulsivos. Que a gente chama de SOC. Então começa com o SOC. Então a pessoa tem aquela mania de limpeza, limpa aqui um pouquinho, limpa ali. Aí começa assim, nossa, eu preciso limpar, porque se eu não limpar, minha filha talvez não chegue em casa bem. Então ela começa a ter alguns pensamentos obsessivos que não são normais. lógicos, não são normais. Então geralmente elas pensam na questão obsessiva, de que pode ter alguma coisa relacionada à morte ou alguma doença, né? Eu vou ficar doente, eu vou ter um posso causar câncer, um mal a alguém? Posso causar mal a alguém, isso também acontece. Então é muito forte isso. Então obsessivo. Aí do obsessivo passa pro compulsivo, que é preciso fazer alguma coisa para que isso não venha acontecer. Então aí começa a questão do compulsivo, que é lavar as mãos várias vezes. Ou tem casos até de contar. Então assim, por exemplo, tem pessoas que... Eu tô falando com você, Maria Cândida. Aí eu penso, Maria Cândida, quantas letras tem? X letras. Nossa, não, é ímpar. Eu preciso de par. Então eu preciso colocar... Evitar você. Doutora, por favor, use o microfone aqui. Esse sim. aqui tá melhor. Não tá por gentileza, então esse tá. tá melhor. Melhorou? Isso, Então ok, tá. já. Obrigado. Então, por exemplo, Maria Cândida. Ai, não deu número par. Então eu preciso colocar um S. Marias Cândida. Só que assim, isso acontece o tempo todo. Tem pessoas que vão comer, tem que comer número ímpar, por exemplo. Só que ninguém sabe no dia a dia. Né? Quer dizer, não pode comer salada, tem que comer saladas. É isso? Saladas, Mais ou menos isso? Isso, mais ou menos tá. isso. Eu vou comer uma banana, pode, que é ímpar. Não, Você comer duas bananas... Ah, tá. Entendi. Uma banana é ímpar. Isso. Duas bananas não pode. Não Tá, pode. Se eu tá. comer uma segunda banana, eu tenho que comer a terceira, para justificar a minha obsessão nessa Nossa, condição. que doido Então, isso. Chega nesse ponto também. Então é bem grave nesse Eu não sentido. Fica contando as colheres de arroz, de feijão que tá Sim, comendo. também. Tem casos extremos que são assim. Mas o que a gente mais conhece são quais são, né? Lavar a mão várias vezes, que são mais comuns. Ou antes de sair de casa, olhar se tá ligado o gás. Então as pessoas... Tem casos de a pessoa ligar para o trabalho e falar não consigo sair de casa porque eu estou conferindo o meu gás há 2 horas. Então não é que a gente faz aquela, deixa eu conferir, olhar. Tá certo, saiu de novo. A pessoa não consegue mais sair de casa. Então pega essa parte realmente. Quando do que a dia pessoa dia. precisa começar a procurar um tratamento? Que alguma coisa está errada? Quando sai da mania para a obsessão? Sim. Quando começa a prejudicar as outras coisas na vida. Então, assim, quando existe um sofrimento latente, a pessoa já começa a sofrer por conta daquilo. Ela não consegue mais desvencilhar daquilo. Então, acontece muito isso. A pessoa, eu tenho mania de limpeza, né? Limpo a casa, é mania. A partir do momento que eu começo a perceber que se alguém trocar aqui, ó, tá super simétrico aqui. Se eu deixar isso aqui um pouquinho mais pra lá, eu não consigo mais dar conta. Eu fico alterada.
Não fui eu que fiz, foi uma outra pessoa, mas eu não consigo dar conta. É aquela coisa assim, eu fico desesperado porque, acabei movendo aqui, Sim. né? Acabei movendo computador dois também, objetos de lugar, né? É isso. Né? Então eu fico desesperado porque eu sei que não tá legal, e aquilo começa a me corroer, né? Por dentro, né? Eu tenho que ir lá e mexer e colocar novamente, Exatamente. né? É tão forte, É isso? É tão forte, Rafael, que a pessoa não consegue. Ela disfarça e fica, não, peraí, só um pouquinho. Ela vai e arruma. Tá. Ela chega a arrumar no lugar. Então, Me irrita de saber que o copo de vocês está cheio e o meu tá vazio aqui. É isso, é esse ponto também. É esse ponto Tá. também. Então, assim, depende muito da pessoa. Então, cada pessoa vai buscar uma certa obsessão e uma certa compulsão para dar conta da obsessão. Então, tem pessoas que pensam, se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa, e vice-versa. Então, aí tem uma... E qual é o tratamento, doutora? O tratamento. Então, vamos lá. Tem vários tipos de terapias que a pessoa pode procurar. Então, sim, geralmente vão trabalhar tanto a compulsão, que é ver se a pessoa... tirar um pouco ela do ritual, que ela entra no ritual, então tira a pessoa desse ritual. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar isso, vamos tentar diminuir isso. Só que tem que tomar muito cuidado, porque é um sintoma, Rafael. Se você tira o sintoma de alguém, o que sobra? Tá, mas também assim, o tratamento, primeiro tem que partir da pessoa, a vontade dela de querer mudar aquela situação. Sim. Não é isso? Mas geralmente a pessoa não percebe. E aí quem percebe geralmente são os outros. Aqueles que são mais próximos, né, os Sim, mais familiares. próximos, e chegam a um ponto de falar, eu não aguento mais as suas manias. Que aí eles falam manias, que eles não conhecem o transtorno em si. Então falam manias, eu não aguento mais as suas manias. Então, não quero mais. Aí a pessoa fala assim, opa, então tá errado. Preciso dar um jeito e melhorar isso. E aí começa a procurar esse tratamento. Então os tratamentos, eles são eficazes, sim, mas tem que tomar muito cuidado para não tirar de vez, né, a compulsão, porque pode desencadear uma outra coisa, pode levar para outro lugar. O toque, quando se manifesta na criança ou no menino, quais são as manias que acabam surgindo? Geralmente a compulsão aparece antes da obsessão, olha que interessante. A compulsão, as manias de... algumas agressividades também aparecem com frequência, que a agressividade também pode estar relacionada a alguma coisa compulsiva. Né? Então ele começa a organizar mesmo, começa a organizar os seus brinquedinhos de uma forma que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar. Ou mesmo, eu não quero essa meia, a meia tá errada. Começa a arrumar a meia de uma tal forma. Então a criança começa assim. E geralmente também tem uma questão que é importante falar, genética. Então os pais que têm toque, então aumenta a prevalência da criança também ter toque. Só que tem uma questão também muito forte ambiental. Então o ambiente que vai determinar. Então isso é muito importante porque as pessoas falam assim, nossa, na minha família tem casos. Uma criança que foi muito reprimida na infância, né? Nós falamos sobre organização de ambiente aqui, da criançada organizar as coisas. Uma criança que foi muito reprimida na infância, obrigada a organizar todas essas coisas. Quando adulta, ela pode ter o toque em função dessa repressão que ela sofreu lá atrás? Da organização excessiva. Da organização excessiva, é. A questão é, se essa organização excessiva na criança gerou algum trauma, se pegou no lado emocional dessa criança, sim. Se não, se a mãe fala assim, olha, filha, vamos guardar aqui na caixa, bonitinho, acabou de brincar, guarda aqui. Então, deixar a criança mais organizada, porque a organização ajuda a criança a se organizar internamente. Então, mas se isso for uma coisa muito, muito forte, né, tem que fazer dessa forma, não pode ser de outro jeito, tal. Então, a criança começa, assim, a desenvolver um quadro. A pessoa que tem toque, ela tem que ser tratada a vida inteira? Olha, não. Tem casos de 80% acompanharam, fizeram uma pesquisa com muitas pessoas com toque e teve fazendo terapia e também em alguns casos usando medicação, 80% se recuperaram. Então, assim, fazer o tratamento é fundamental, sim, tem como reverter o caso. Aí teve algumas remissões, né, que aí conseguiu não ter mais o toque e depois de algum tempo voltou. Então é importante verificar o quê? O que está por trás do toque? O que leva uma pessoa a ter esse comportamento obsessivos, né, pensamentos obsessivos, que leva a gerar um ritual para que dê conta do que está pensando. E geralmente é o quê? Geralmente, traumas, geralmente são traumas, perdas também. Então, perdi um parente muito próximo, não consegui dar conta daquilo, e aí começa a entrar no ritual. Então, a depressão tem a ver com toque? A depressão, ela pode levar ao toque,
só que são coisas bem diferentes. São quadros bem diferentes. Mas eles podem se manifestar juntos? Juntos, assim, o toque e a depressão? Olha, pode parecer que a gente fala de comorbidade. Então pode existir uma comorbidade em depressão e toque. Só que toque está no campo de ansiedade. Então seria importante a gente pensar assim. Tá, e ansiedade é uma coisa, depressão é totalmente diferente. Isso. Né? Então a ansiedade, aí sim, dentro do transtornos ansiosos, tem o toque. E aí a pessoa fica ansiosa por alguma razão que ela desconhece. E aí ela começa a ter outros transtornos, né? Que dentro da ansiedade tem vários, né? Agorafobia, tem pessoas que... fobia social, e aí desencadeia por uma outra coisa. Porque, inclusive, o toque... é a ansiedade. Eu acho que o toque, ela tem um movimento, né? Um movimento para fora. A depressão é um movimento para dentro, isso, né? A pessoa vai para cama, isso, a pessoa ela se fecha, isso, né? A ansiedade, ela leva a gente a fazer alguma coisa. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você se prepara para o que está por vir. É uma coisa desconhecida que está por vir, então eu preciso me armar, preciso me defender. Então a ansiedade é isso, você está atento ao tempo, né, o tempo todo, porque você não sabe qual é a ameaça que vem. Então, geralmente é isso. Então, a depressão é um estado que a pessoa, ela fica realmente... ela não consegue reagir a nada. E aí, eu só queria falar uma coisa assim. Claro. 1/4 da população mundial, a Organização Mundial de Saúde fala isso, vão sofrer em algum momento algum transtorno psicológico. Então, é muito sério. As pessoas, elas acabam falando assim... depressão é uma bobagem. Nossa, é muito sério. Que bobagem, é uma mania, para com isso. Não é. São casos muito gravíssimos e 1/4 da população, nós estamos em 3 aqui. Se tivesse mais alguém aqui... Uma dessas pessoas entre nós aqui... iriam passar por um transtorno ao longo da vida. Então é muito sério. Lucineide, existe caso de pessoas que se livram do toque sozinha, de forma independente, percebeu que de repente está fazendo muito alguma coisa e começa, mesmo com muito esforço, a se policiar? Sim, nesse caso, no SOC. Ah, tá. Ainda lá atrás. Obsessivos compulsivos. Então acho que eu passei por SOC. Eu já vou... Acho que eu já contei isso aqui no programa quando a gente viu alguma reportagem aqui. Eu tinha mania de dormir com o travesseiro, com a abertura do travesseiro, da fronha do travesseiro, sempre pro lado direito. E eu chegava a acender a luz do quarto, né, para verificar se realmente estava daquela forma. Isso foi na minha adolescência. Depois o tempo foi passando, aí isso acabou desaparecendo, né? Mas tinha alguns pensamentos obsessivos juntos? Eu imaginava assim, que se eu dormir com a abertura da fronha do travesseiro ali pro lado oposto, pro lado esquerdo, sim, eu teria pesadelo. Então. A ideia era justamente essa. Sim. Né? Aí são sintomas obsessivos compulsivos. Poderia ter evoluído pro quadro de toque. Ufa, me livrei, me livrei. Foi até capa da Veja, há muitos anos atrás, o toque. Tem 2 casos conhecidíssimos, né? Que é o Roberto Carlos e a Luciana Venzamin, que é minha amiga. E hoje ela está totalmente curada, mas ela assumiu na época isso e foi muito positivo. O Roberto Carlos, ele falou, mas ele não falou super publicamente, mas todo mundo sabe que ele teve toque, né? Eu não sei se ainda tem. Sim. Mas ela assumiu publicamente e foi muito importante. E o processo da Luciana foi muito importante até para tirar um pouco essa ideia que é uma mania. Ela levou ao público, assim, ela se expôs de uma tal forma de... Ela tomava banho, né, diários, assim, ela não conseguia sair do banheiro, de tão grave que estava. Então, ela se expôs de uma tal forma que ajudou muitas pessoas que estavam com a mesma questão e não procuravam ajuda, né? Foi muito importante. Foi uma capa de Veja, assim, foi muito importante na época. Acho que faz muitos anos já isso. E ninguém sabia direito o que era toque na época. E aí, meio que divulgou muito, né? Essa questão do toque. O tratamento deu efeito, mas anos depois pode voltar? Pode, é possível isso. A remissão. De uma outra forma, com isso, volta. outras... Por isso que é importante fazer a terapia de uma forma bem... concentrada, no sentido de fazer realmente que você busque a causa daquela questão, do problema, de realmente mergulhar na sua história de vida, de realmente você buscar por que você está fazendo aqueles rituais, porque geralmente são coisas muito escondidas. Então você faz o quê? Você tenta, como você não dá conta daquela questão na sua vida, você usa recursos, né, para o seu corpo ficar tranquilo, para o seu corpo organizar. Então, o toque, ele organiza a pessoa de uma certa forma.
Então, quando você mergulha na história dela, então é muito importante de você tomar muito cuidado, né? Para que aquilo fique ali, não passe para um outro lugar. Então, muito comum. A pessoa que entra em tratamento com toque, elas começam a comer mais. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão transferindo essa ansiedade para a comida. Isso, né? exatamente. Então, começa a compulsão por comida. Então, é muito comum isso na clínica, da gente observar muito se a pessoa está transferindo o sintoma para o outro lugar, né? Porque não, a gente tem que tratar aquilo e aquilo não fazer mais parte. A pessoa, ela percebe assim, nossa, não preciso mais, eu não sinto tanta necessidade em fazer tal coisa. Né? Não fico mais pensando. Tinha um caso muito grave, assim, dela contar, quem tinha olhos claros, como você, Maria Cândida, de contar os tracinhos. E ela nunca disse isso pra ninguém. Né? E assim, eu tenho essa mania, eu fico contando, eu não consigo me controlar, porque se eu não fizer tal coisa, eu vou ter consequências com isso. E aí a pessoa fica, né, o tempo todo. Organização, quem organiza demais também sofre do mesmo quadro. Quem também não organiza, que é já outro extremo, também é o mesmo caso. Então, assim, são sintomas que aparecem diferentes em cada um. Só que, né, se a gente então, aquele muito largado também pode ser... Sim, aquele que é muito desorganizado, não consegue organizar nada, porque se organizar pode... Aí tem a questão obsessiva de novo. Porque aquilo tem uma função, tem que tomar cuidado. Tem uma função, aquela bagunça, aquela desorganização não organizada, tem uma função na vida daquela pessoa. Então tem que ter muito cuidado, muito trato de como tratar aquilo, né? De chegar. O papel dos familiares, dos amigos é fundamental no tratamento, sim, né? Muito. Então, geralmente a família é convidada a participar do processo, porque a família, ela acaba passando pelo mesmo problema, né? Então, se a pessoa tem uma mania de limpeza extrema, como que é isso em casa? Com o esposo, com os filhos? O relacionamento fica complicado. Fica né? Porque a complicado. pessoa é uma doença, né? Sim. É um doente, né? Então, E geralmente tem as que pessoas tratar. não percebem que é uma doença, né? Nossa, você é chata. Nossa, você... Pra que super isso? complicado. Pra que isso, né? Então... Bom, doutora, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre. Obrigado, Lucineide. E a gente Obrigada. espera que as pessoas, esses 4 milhões de pessoas, elas se curem, né? Achem seu caminho, porque tudo tem um fundo psicológico. Porque atrás de tudo isso tem um sofrimento, Tem sem um dúvida também, sofrimento, né? O exatamente. sofrimento, né? Sim.